Imagina. Oxi. Peraí. Então, boa tarde, meus queridos irmãos de jornada. Vamos buscar uma postura física confortável, estável. Os olhos fechados suavemente. E fazemos algumas respirações lentas, profundas, conscientes. Que nos permitam soltar as tensões, as preocupações, qualquer tipo de desconforto que possa interferir neste nosso momento de estudos, meditação e serviço. E por instantes nós imaginamos respirar junto com a respiração de Deus, como células vivas que somos do corpo do Logos planetário. E assim, gradualmente, nós nos conscientizamos de sermos um com aquele que é uno. Tranquila entrega em estreita comunhão com a vida una. Muito bem. Colocamos mais uma vez a serviço daquele que vem. Suavemente abrimos os olhos para avançarmos nossos estudos desta tarde. Obrigado. Pessoal, eu estou com um problema técnico aqui em casa e vou apresentar os slides e Uhum. para enquanto eu resolvo, a gente comentando sobre o segmento. Então, nós trabalhamos sobre o novo grupo Servidores do Mundo, daí abriu-se o tópico os 10 grupos sementes, falamos rapidamente sobre eles e hoje, por orientação, nós trouxemos aqui um pouco mais sobre, um pouco de detalhes sobre cada grupo semente. Então, caso alguém queira iniciar lendo esse grupo um, de que significa, né? Ou, na verdade, fazer um pequeno resumo da última aula, nós entendemos que a humanidade, no próximo ciclo, terão alguns pontos de ação, pontos de atividades determinados e que serão conduzidos dentro do plano da hierarquia. E para que esse plano seja efetivo no centro da humanidade, existem alguns grupos que trabalharão é, direcionado para alguns aspectos no plano físico e se dividem em 10. Nós especulamos alguma coisa sobre querer sobre cada um e hoje vamos falar rapidamente sobre cada um deles no que der tempo.
Então, o grupo semente um. Posso ler, gente. Posso Por ler. favor, por Então, favor, Jane. grupo semente um, comunicadores telepáticos. São pessoas receptivas à impressão oriunda dos mestres e entre si. São guardiãs do propósito grupal e, portanto, estreitamente relacionadas com todos os outros tipos de grupos. Seu trabalho se dá amplamente no plano mental e trabalham na matéria e através dela e com recebimento e direcionamento decorrentes de pensamento. Também estão trabalhando na facilitação da comunicação entre indivíduos, de maneira que as regras e os métodos pelos quais a fala possa ser transmitida se tornem conhecidos e se produzam novas maneiras de comunicação. Certo. De uma certa forma, eu consigo assim identificar algumas pessoas já entre nós, não existe já algumas pessoas fazendo esse trabalho entre a gente? Com certeza, Jane. Então, porque na internet a gente vê tanta coisa, e com certeza são pessoas, talvez elas nem saibam que façam parte desse grupo, né? E Certo. fazem bem. Então, eu achei bem interessante mesmo. Em algum momento, será que todos nós fizemos parte desse grupo? Ou fazemos parte ainda? O que a gente sabe é que todos nós que trabalhamos com meditação, nós pertencemos a esses grupos telepáticos, né? Certo. Agora, a maioria que trabalha fazendo esse trabalho, ou seja, a classe mais seleta, eles são conscientes, né? E como você própria Hum, disse, né? Esses outros que fazem o trabalho inconscientemente também ajudam no processo de uhum, desenvolvimento, é. né? Chegará um Uhum, dia que eles vão ter a consciência do que eles estão fazendo. certo. Uhum. Mais algum comentário? Podemos passar para o próximo ou tem alguma dúvida? Para mim, tudo bem. Dá para passar, Adalto? Isso. O grupo semente 2, observadores treinados. O título não nos remete a uma observação em si, né? Mas a explicação dele é principalmente a dissipação da miragem mundial. Eu vou seguir mais um. Eu posso ler, Adalto. Está sem Pode, microfone. pode ler Pode ler sim, você. obrigado. Tá bom. Seu objetivo é ver claramente, através de todos os eventos, no espaço e no tempo, por meio do cultivo e uso da intuição. Trabalham amplamente no plano astral, na dissipação do espelhismo, desta maneira trazendo iluminação para a humanidade. Assim, outro tipo de energia é levada à atuação, produzindo outro tipo de interrelação e comunicação. Esta comunicação se dá entre o plano, que é o plano da iluminação e da razão pura, plano búdico, e o plano da ilusão e do espelhismo, que é o plano astral. Os observadores treinados são solicitados a lembrar que sua grande tarefa é dispersar a ilusão mundial, vertendo luz sobre ela. Discipulado da Nova Era 1, página 35 e 40. Sim, você Eu acho gostaria que de são pessoas comentar? mais elevadas esses, né?
são os mais, né, são os que estão no estágio um pouquinho mais além dos iniciados. É isso? Não, você não está comparando com o grupo semente todos, não, né? Porque esses Não. aqui, ó, eles trabalham principalmente no plano astral, tá? Para Aham. eliminar esse espelismo. Esses grupos de sementes são todas as pessoas, ou seja, o grupo que o tibetano montou são pessoas, ou foram seres encarnados, mas que já estavam num processo de evolução, já num grau de iniciação, tá? Esses não, esses já são no plano astral. Pois é, esse aqui, não, ele pode trabalhar no plano mental, mas a atuação dele é no plano astral, porque o espelismo, ou seja, a Certo. miragem, ocorre nesse plano astral. Então, eles têm que trabalhar aqui nesse plano astral. Uhum. Sendo importante sempre a gente se lembrar que esse plano astral, que a gente chama de plano mais inferior, ele está em contato com o plano búdico, que é um plano mais elevado, que é o quarto subplano. Eu queria Ok? só comentar a respeito da atuação desse grupo semente, porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, não só para aprendizado, mas para nossa evolução, é exatamente essa miragem mundial que nós temos. Com o tempo, a gente pode entender um pouco mais que é essa miragem, mas são barreiras que nos impedem de caminhar conscientemente. E à medida que a gente começa a estudar, ampliar e ter a luz da mente atuando na ação do mundo mesmo, como se vê o mundo, essas miragens vão se dissipando. Vou citar um exemplo de miragem aqui, é vamos dizer assim, o racismo, né? Com relação, vamos supor, um exemplo mais amplo. Os judeus, por exemplo, até hoje, né, se acham que são a raça escolhida. Isso é uma miragem mundial, né? É, outro exemplo, a relação do próprio humano mesmo, né? Achar que um é inferior ao outro, a dominação entre os humanos, também é uma miragem, né? Que muitas pessoas ainda acham que são superiores em algum aspecto. Se levantar a mão, Plínio, pode falar. Só para entender melhor, então seria uma ilusão da parte deles? Essa miragem seria uma ilusão? Ilusão é no plano mental, é um pouquinho mais acima, Hum. Uhum. tá? Mas é uma enganação ou da emoção ou do plano mental, né? Então se divide em miragem e ilusão, né? Isso. Dependendo o aspecto que é esta imagem formada na consciência do homem. Depende do grau de evolução do ser que está sendo submetido a esse tipo de alteração, né? Então, só para deixar bem claro, a miragem, quando a gente focaliza a nossa consciência no plano astral, ou seja, em um nível mais baixo. E quando a gente focaliza a nossa atenção no plano mental, a gente vai sofrer uns processos de ilusões, que é aquilo que o Adalto falou, que impede a nossa evolução, porque nós não sabemos em que ponto da escala evolutiva que nós estamos. Então, isso é bem importante. Basi- Inclusive, o mestre tibetano tem um livro sobre miragem, e a gente sempre faz uma meditação da miragem sobre o temor, que é uma das miragens maiores que existem no nosso planeta, é o temor, é o medo. Então, nós temos uma meditação que a gente trabalha com ela, fazendo, então, a cura, né, desse espelismo. Ok? Então, basicamente, uma deturpação da realidade, Uhum. uma visão equivocada. E é claro que tem muito para falar sobre isso, eu citei aqui porque quando a gente entende realmente esse processo, a gente começa a alavancar nosso processo de caminhada, né? E muitas vezes nós estamos muito presos em ilusões e miragens, principalmente nos processos religiosos que nós trazemos no nosso dia a dia. E com certeza é um impedimento para a nossa evolução. Se alguém quiser comentar, à vontade. A gente pode colocar também dentro dessa miragem quando a gente fala sobre o poder econômico, sobre a visão que as pessoas têm da pobreza, do dinheiro. Isso daí é uma miragem, né? Quer dizer, eu já vi isso daí como miragem, né? Que
e essa é uma delas, né? A doença, a pobreza, aquela miséria, aquela coisa assim de dizer que sempre está ruim, e na realidade não está tão ruim se você olhar de outra forma. São ilusões e miragens que são colocadas na nossa mente para a gente não evoluir, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Sendo que esse trabalho, assim, ele é fundamental que seja feito, para a gente trabalhar a miragem mundial e, evidentemente, no ser individual também, né? Porque quando a gente, igual como coloquei em, em outros momentos, se você pensa ou sente que você é pobre ou que a pobreza domina o mundo, né? Você tem que trabalhar limpando essa mente, ou esse, no caso, o corpo emocional, e liberando para que você consiga fazer a conexão com o plano búdico, que é a razão pura, é de onde vem os pensamentos iluminados, que são pensamentos reais. Mas existem, assim, outras, quer dizer, além do trabalho feito por vocês, pelo grupo, né? Tudo, mas também existe, assim, nas igrejas, também existe um trabalho em cima disso, que eu já vi alguma coisa a respeito disso, né? Mas eu acho que com certeza não deve ser suficiente, né? Faz parte do processo evolutivo, Faz Ione. parte do processo. E a igreja também tem vários membros do novo grupo de servidores do mundo, Sim, né? aham, Então a gente está aham, trabalhando como um todo para solucionar esses é, bloqueios que nos impedem de evoluir, é verdade. né? Uhum, tá certo. Um outro espaço interessante também é que nós muitas vezes não conseguimos ver uma solução econômica diferente da que já existe. Ou existe o capitalismo, não usando termos, né, mas o que nós conhecemos. Mas existe uma forma melhor da humanidade conviver em si. E muitas vezes não conseguimos ver isso por esse processo mesmo de visão turva da nossa evolução, do nosso processo de experiência. E aí uma É, série de situações que podemos colocar, né? e vocês prestem bem atenção, porque uma das meditações que o mestre tibetano nos deu, né, a meditação de domingo, trabalha com redirecionamento da energia monetária. Não foi por Uhum. acaso que ele deu há 60 anos atrás essa meditação. E que agora os grupos estão despertando para isso. A gente lá na Fundação já realiza essa meditação há 30 anos. E a gente percebe-se que consegue direcionar, entre aspas, não é a ilusão nem a miragem, a energia monetária para aquilo que nós precisamos dentro da Fundação. Então, assim, é um exemplo vivo. Tá? É, E esse é um ponto tão fundamental que coloca essa meditação como uma das duas meditações redentoras. Exato. A outra é da quinta-feira, que prepara o retorno do Cristo. São duas meditações, digamos assim, cruciais para a estação da nova era. E, sem dúvida, a questão da energia monetária é algo urgentíssimo para dissipar não só a miragem, como também as ilusões. Isso. E essas duas meditações é que manteve a missão da Universidade da Luz até agora. Por quê? Não sei se você já sabe, há 25, quase 30 anos, nem sei quantos anos já que nós temos, nós não deixamos nunca de realizar, todos os domingos e todas as quinta-feiras. Posso fazer uma pergunta de uma curiosidade? Claro. Antigamente nós não tínhamos a internet, não tínhamos esses meios de comunicação e tal. Vocês sobrevivem há 25 anos. Como que se dava esse processo? É uma curiosidade, porque isso já Sim, vem, né? sim. A gente tinha comunicação, por exemplo, a Fundação Cultural Avatar, né, do Dr. Jaime Treig, que é constituída, então ele nos deu muitas orientações. E, por exemplo, ele veio em Belo Horizonte várias vezes, nós pertencíamos a um grupo da Olhos que Contempla o Céu, Dona Albertina, ela vinha a Belo Horizonte, então a gente fazia essas comunicações viajando de um estado para o outro, de um país para outro. Mas a gente tinha os livros dos mestres, né? Então todos estudávamos praticamente o mesmo assunto, entendeu? Algum As comentário, alguém de reuniões. vocês?
As reuniões, elas eram presenciais, então, quando acontecia os Sempre encontros? presenciais. Inclusive, meditação da lua cheia, por exemplo, quando é horário exato, a gente dormia na fundação. Olha, legal. Assim, é um processo maravilhoso, né? Então, é uma experiência fantástica. E aí, graças à pandemia, nós descobrimos que podia Aí a fazer tudo pandemia, online. exato, nos Aí eu fui liberou de outro levar o serviço. colchão. É muito bom, Para né, gente? citar um exemplo dessa evolução, eu conheci o caminho espiritual quando eu morava na minha cidade interior ainda, era Conceição do Mato Dentro. Eu acho que a escola, ela foi fazer um trabalho nessa cidade e foi lá buscar algumas pessoas. E eu fui um deles, né? Eu tinha 16 anos na época e comecei a ter contato com esse trabalho espiritual, estudo. E quando eu vim para Belo Horizonte com 18 anos, meu objetivo e meta principal era fazer parte do grupo que hoje eu faço parte. Eu fiquei esperando uns 6, 8 meses para fazer parte de um curso de meditação para poder participar dos estudos com eles. O curso de meditação era 7 dias, ou 5 dias na semana, né? De 8 às 20, de duas. Nós saímos de lá 23, 1 hora da manhã, né? Dependendo como seria o processo. Hoje nós temos a facilidade de ter o curso na palma da nossa mão, os encontros com as pessoas, né? Celular De aqui, várias ó. cidades. O conhecimento está muito divulgado. Então, o potencial desse ensinamento hoje, assim, ele exponencialmente aumentou, né? E esse é o trabalho que nós estamos buscando fazer. Exatamente. Bom, Eu tomei conhecimento dos estudos esotéricos e eu não segui em frente, mas em 1980 eu recebi alguma coisa pelo correio. Eu não me lembro como chegou até a minha Sim, casa, mas chegou e eu na época eu não fiz, exatamente. não, Eles mandavam não, por correio. não, não dei assim, acho que eu não estava pronta, né? E desde que eu vi que eu comecei a ver os estudos de vocês, alguma coisa me lembrava assim, eu via os envelopes da minha frente, os envelopes. É, Que eu lindo. recebi por carta, não sei como aparecia na minha casa, não sei quem enviou, mas desde aquele tempo eu já sabia que eu tinha que fazer, viu? Já sabia. Coisa boa. Atendeu o chamado. É, A gente depois de a maior parte levava, das a gente levava para as livrarias Poxa, como é que fala? Os posterzinhos da fundação, levava para aham, a grande invocação e botava naquelas restaurantes alternativos, né? aham, Então, assim, foi um trabalho assim de formiguinha mesmo, sabe? De uhum, pegar na mão, ir lá, levar, entregar, convidar as pessoas. E uhum. o fruto está aí, né? 30 E anos hoje a de carta chegou na sua casa do mesmo jeito, mas foi pela internet, né? Pela internet, exatamente, exatamente. Aí eu fiquei assim, não vou fazer, não vou fazer, e fui indo, fui indo. Agora eu tenho lido um pouco mais, né, claro, né? E eu descobri assim que era realmente era esses estudos mesmo que eu devia fazer. Mas na época eu era bem jovem, né? Eu acho que você tem muita ansiedade de querer saber outras coisas, né? Ou Verdade. então usar essa intuição para fins próprios, mesmo não por maldade, mas para querer saber da própria vida, né? Para onde eu vou, qual caminho eu tomo, por insegurança, né? Não era o tempo, não era o tempo. faz Agora parte que do processo, né, Ione? É o é crescimento verdade. mesmo, a Uhum. maturidade. É verdade. Colegas, se vocês me permitem, eu vou citar 2 exemplos aqui de como que é a ressonância do trabalho espiritual quando ele é feito uma certa qualidade, né? Eu lembro que quando a Albertina, que era uma discípula até mais avançada, pela obra que ela deixou e fez, ela fazia algumas reuniões aqui em Belo Horizonte e ela fazia algumas palestras. Então, nós tínhamos uma lista de pessoas que participavam de palestra e quando tinha, não tinha como mandar carta. Então, nós pegava na porta, sentava na porta do orelhão, cheio de ficha, e ligava para todas aquelas pessoas. Ligava, As ligava, fichinhas, ligava. aquela internet para ti, fichinha. E é muito interessante que as pessoas, a ressonância, a gente assustava quando chegava aquele tanto de pessoa para participar do evento, né? Isso bastava uma chamada telefone, mas é a ressonância que nós aprendemos lá nos Sim. princípios básicos, né? Que a escola que ela representava emitia, né?
E outra coisa assim que é interessante colocar, como o Plínio falou, nós tivemos muitas reuniões em cidades, eventos, curso de meditação, celebração de festivais de cada evento desse, quem tem a percepção consegue ver a transformação que tem na sua vida, os acontecimentos que acontecem naquele processo ali, né? Hoje, para falar assim, são milagrosos, né? Eu vou dar um exemplo, nós estamos falando de ressonância, saúde. Uma vez eu passei em Brasília 3 dias, eu era muito jovem, eu tinha assim a pele muito cheia de acne, né? Ficou muito marcada. Mas quando eu chegava de lá, eu falei assim, uai, que remédio que você fez? Como é que melhorou assim essa pele tanto? Era o tempo de estar ali e o efeito de estar sobre o efeito espiritual, né? Então tem muitas histórias e ainda existem no dia a dia, quando a gente encontra um momento como esse também, essa energia que flui, né? Tá no campo. Verdade. Isso mesmo. Bom, vou seguir o próximo. Vamos. Vamos. Grupo 3, curadores magnéticos. Eu posso ler isso daqui. Este grupo de curadores deve viabilizar a cura correta das personalidades dos indivíduos em todos os aspectos de sua natureza. O trabalho a ser feito é a lúcida transmissão de energia às diversas partes da natureza, mental, emocional e física, por meio da correta organização e circulação da força. Os curadores dos dias atuais devem mobilizar forças para escapar das ideias modernas e tradicionais relativas à cura. Devem reconhecer o estupendo fato de que a cura oportunamente deve ser realizada por grupos que atuarão como intermediários entre o plano da energia espiritual, seja a energia da alma, energia intuicional ou energia da vontade, e o paciente ou grupo de pacientes. Discipulado Nova Era 1, páginas 35 a 40. Que maravilha. Achei linda a imagem aí das duas mãos enviando energia. Nossa, fantástico. Quando a Nicole veio dar o curso de cura esotérica aqui, não sei quantos anos atrás, primeiro curso, então ela passou essa técnica para a gente mensurar a energia. Então a gente vai palpando assim, com determinado tempo a gente já consegue sentir o magnetismo das nossas mãos. Muito linda a imagem, viu, Adalto? Veio calhar. Desse curso aí, vocês querem saber um pouco mais dos curadores magnéticos? Porque isso a Fundação também tem uma experiência muito grande, né? Trabalhamos mais de 10 anos com a cura esotérica, né? Seguimos as regras do tibetano, as regras 2 e 3, e ficamos um tempo sem trabalhar e agora estamos retornando, igual eu avisei para vocês. E eu não sei se nós ainda não definimos quando que a gente vai fazer o cronograma adequado. Mas esse período que a Fundação não estava em condições de fazer, eu trabalhava com um grupo ibero-americano, que a Nicole também coordena, que é o grupo de cura esotérica orientada pela Nicole, da Fundação não, como é que chama? Aura Federation. Aura Federation. Então é muito, muito interessante esse trabalho. O trabalho dos curadores magnéticos, eu assim, realmente eu achei difícil aquele processo é muito mental, né, Aurora? É mental abstrato, né, Adalto? Mental abstrato. Você não pode usar a energia da vontade nessa cura, não. Sim, então, assim, são regras assim, específicas demais. É um trabalho, igual eu falei, tem 10 anos que nós fomos treinados para isso, né? Então, assim, com muito estudo. Mas, assim, vale a pena. Eu acho que é um trabalho maravilhoso. E tem um dos livros do tibetano que ele fala que a partir de agora, de 2025, o novo ensinamento que será priorizado Exato. seria essa cura. Então, assim, é uma maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa cura, ela tem pouco a ver com reiki, com
Com essas curas que estão falando, ela não é outra coisa, é outro tipo de trabalho, é isso? É outro nível, né? O Outro reiki a gente nível trabalha de com prana, não vai além do, vai sim, sim, astral, não sim. vai, não consegue trabalhar lá em cima. Apesar da gente ter alguns símbolos que trabalham no plano mental, Uhum. trabalha no plano astral. Não sei se alguém aqui Uhum. é reikiano, mas são Eu vários conheço símbolos. alguma coisa, só eu fiz o Reiki 1, não dei seguimento Então ao você só Reiki. recebeu o primeiro símbolo, Sim, só o né? primeiro Que é o símbolo, chocorei. te Então, curei. e aí, à medida que vai evoluindo, a gente recebe outros símbolos, mas Sim. não atua a nível, por exemplo, mental. A energia é Não. prânica. Às vezes você Aham. recebe através do baço, enquanto que a Sim. cura é intuicional. Você trabalha com as energias superiores, chakra coronário, cardíaco, principalmente o cardíaco. Uhum. Ok? Então, E assim, alguns precisa problemas. fazer um curso específico para aprender a fazer isso, a Ah, fazer. precisa. Precisa. Mas assim, Uhum. mas assim, se alguém tiver interesse, né, começa a estudar e aí a gente vai encaminhando para os locais que poderão ter cursos daqui para frente. É só um Uhum. spoilerzinho, Uhum. ok? Tá. Tudo bem. Bom, então nós paramos aqui no terceiro, o Grupo Semente. Se alguém tiver alguma mais perguntas, fique à vontade, senão eu vou seguir em frente. Pode ir. Grupo Semente 4, Educadores da Nova Era. 24. Eu posso ler. Grupo Semente 4, Educadores da Nova Era. Seu serviço se processa na linha da cultura e trabalharão para introduzir o novo tipo de educação. Será enfatizada a construção do Antakarana e o uso da mente na meditação. Atuarão como comunicadores e transmissores dos dois aspectos da energia divina, conhecimento e sabedoria, os quais devem ser pensados em termos de energia. O quarto grupo, cujo trabalho trata da educação das massas, é um intermediário direto entre a mente superior e a mente inferior. Discipulado da Nova Era 1, página 35 a 40. Então, é uma nova perspectiva de trabalhar essas questões todas na educação, né? Sensibilizando professores, enfim, sensibilizando pessoas da educação para que trabalhem essa nova descoberta, talvez, né? É, Eu acho que uma no- revolução na educação, viu, Plínio? É uma evolução, é uma revolução, na verdade, né? tem um livro próprio para esse, né, do tibetano mesmo, Educação da Nova Era. Então Uhum, ele coloca todos os parâmetros, aquela metodologia de ensinar os alunos a decorarem, colocar tudo na mente, acabou. pra- para a nova educação, né? Serão estímulos mais psicológicos, observar esse ser que está sendo educado holisticamente, né? E não só no físico e no mental. Isso assim, é de extrema importância. Nós temos algumas escolas aqui no Brasil, no mundo já, que trabalham uhum. de uma certa forma mais próxima com essa educação. A Montessoriana, por exemplo, Montessoriana, né? isso. Tem várias, Aquela né? alemã também, tem uma alemã também que trabalha Tem o nessa. alemão, Tá, do Rudolf tem outras. Steiner. Hein? A É, do Rudolf Steiner. Ah, da isso, Rudolf Filosofia. Steiner, exatamente, isso, Das excelente. escolas Waldorf. Isso. Waldorf, método, exatamente esse. É. Então, assim, são os pioneiros nisso, né? E acredito que com o passar do tempo, mais e mais escolas se abrirão para trabalhar com essa metodologia. Sim. Ô, Sônia, você fez o curso de cura esotérica aqui com a Nicole, não Eu fez? fiz, acho que 3 módulos. 3 módulos, né? Então, É. pois é. Você não falou nada, agora eu estou olhando aqui para você agora, eu falei, olha, ela teve aqui várias vezes. A É, Sônia, conheci você daquela época, de 2014, de 15 e Ah, 16. isso, É. beleza. Aqui nessa da discussão da nova era, eu acho importante ressaltar que o ponto fundamental é a educação em valores universais, hum, e não apenas em teorias acadêmicas. A teoria acadêmica vem como uma complementação, mas o escopo fundamental são os valores
que regem a nova era. Liberdade, igualdade, né? As qualidades mentais e morais que formam o caráter do ser humano. Então, isso que se busca, na realidade, é conduzir o ser humano ao que ele realmente é, né? Um ser de luz. E mais os princípios e leis da nova era, né? Exatamente. Meditação criativa. Exatamente. Eu também gostaria de fazer uma colocação. Eu acho que antigamente, lá, os nossos antepassados, eu acho que de uma forma muito singela, sem conhecimento, sem academia, sem nada nesse sentido, eu acho que aquelas pessoas, né, elas praticavam muito mais elas mantinham muito mais vivas essas ações que a gente compreende agora, está compreendendo agora, de uma forma, né, simplória, né? Eu acho que eles praticavam muito mais, porque eu acho que a humanidade ela era mais próspera, né? As pessoas elas eram mais fraternas, e hoje em dia a coisa está do jeito que está, e a probabilidade de ficar talvez pior se a pessoa não tomar conta de si, desse conhecimento e do seu entorno, a gente vai, de certa forma, perder o controle. Mas antigamente eu acho que isso era usado de uma forma mais assertiva, não sei. Vendo tudo isso, eu paro para pensar às vezes, sabe? Por isso que eu falo que talvez seja revolucionar, porque você falou, antigamente as pessoas tinham os princípios e tinham pouco conhecimento acadêmico para poder passar. Uhum. Hoje, por exemplo, com a internet que nós temos, com as ferramentas possíveis, não tem sentido você perder tempo para poder analisar, por exemplo, uma tomografia. Você coloca ela em 3 segundos, o chat GPT te fala o diagnóstico do que tem na sua córnea, no seu cérebro, né, com a precisão melhor que a humana, vamos dizer assim. Então, nós vamos usar esse nosso tempo para outras coisas, né? A gente não precisa usar o decoreba mais, a gente tem que saber interpretar, ampliar um pouco mais a nossa forma de visão. Por que revolucionário? Porque o mundo hoje é feito para poder competir diante de um conhecimento que é colocado de forma acadêmica. Mas o talento não está só na parte acadêmica, né? Às vezes o talento, uma pessoa que sabe tocar uma música, que sabe fazer uma cirurgia com perfeição, que é arte, né, plástica. Então tudo isso aí deve ser explorado de forma mais benéfica, né, mais ampla, com as ferramentas possíveis, né? Tem que pensar fora da caixa. Então, eu nunca tinha feito esse experimento. Hoje, antes de começar a reunião aqui, eu falei, eu vou testar esse chat EVT. Aí eu coloquei lá, cite os grupos sementes. Gente, tudo, os grupos sementes. Falei, qual livro que se encontra isso? Se pro lado da novela. Eu fiquei assim, horrorizada. Eu não Ele dá até sabia a que página se quiser. Exatamente. Eu não sabia que estava nesse nível, não, porque eu Tem achei que eles não tudo. fossem alimentados com esse tipo de livro. Quer dizer, O que você conhecimento. imaginar, ele responde. Olha, assim, eu estou assim, pasma. Vocês já tiveram essa E dá com a experiência? vantagem, não precisa nem pegar o site do GPT, você pega a inteligência artificial do próprio WhatsApp. Ah, é? Tem a IA do WhatsApp, Tem lá, né? tem lá em cima, lá, pergunta para a IA, você Isso. perguntar, ela responde na Nossa, hora. ai, eu descobri isso hoje. Eu pensei que, nossa senhora, eu fiquei muito feliz. Agora tem que ter cuidado, né? Porque quem não tem conhecimento pode ver que Sim. pode ser alguma coisa errada. Então você tem que ter discriminação. Uhum. Mas eu fiquei assim, super feliz de saber que os ensinamentos do tibetano estão sendo assim. Quer dizer, Se todos quiser, os você mestres. ver a Bíblia, o Corão, o Torá, o que você Ah, quiser pesquisar, pergunta lá para a IA que ela responde. ai, que E o maravilha. pior é que ela fica Até o respondendo, dicionário. se você sair, ela não sai, ela continua te dando informação. Eu fico louca, eu só quero aquilo, chega, desliga. Não, aí você agradece, obrigada, tchau. É verdade. Valeu. Mas, Ele entende que chega. Mas foi é muito assim, é interessante. muita coisa. Não dou É conta muita coisa. De de conversar com assimilar ela, tudo não. São isso. várias Barças numa única batidinha de dedo no celular. É verdade. Nós vamos ter que aprender a usar as ferramentas, né? Vamos. Com certeza. Porque senão a gente dissipa a energia e tira o foco. É A provável que o meditação Cristo é volte eficaz, e né? usa somente as mídias para se comunicar, viu? Então, é bom ficar esperto. É. Ah, Uhum. exatamente.
Então é Eu isso. gostaria de fazer uma colocação de novo, desculpe, é rápido, né? Coisa boa. Mas ontem eu passei por uma experiência que eu utilizei um dos nossos conhecimentos. Eu estou estudando ainda, mas eu acredito que o raio que mais que embora eu seja, ou tenha sido, né, e seja ainda da educação a vida inteira, né, eu tenho uma tendência muito grande a ser acolhido, talvez, ou acolher, não sei qual é o termo, pelo raio verde, né, que eu acho que é o raio da cura, não é isso? Que é o raio O raio verde é o terceiro raio da inteligência criativa. da criativa. É. É. Mas não tem aquela história da cura? A cura normalmente está ligado aos cientistas. Outro raio. O raio azul, depois o raio dourado, Isso. depois o raio rosa, depois o raio é, rosa, depois o raio verde, não, rosa, verde, depois o vermelho, tá faltando um. Ah, sei. Essa colocação é usada por outros grupos, não pelo tibetano. É usada, por Porque tem exemplo, pelo Panto da Liberdade, que coloca essas cores diferenciadas. Coloca Tá. o primeiro raio como vermelho, o segundo como amarelo, o terceiro como rosa. Mas a gente tem que ter essa coloração quem usa é a Ponte para a Liberdade, é um outro grupo. Sim, não, mas eu estou lendo a respeito dessa questão, eu não sei se é essa leitura, mas é essa que coloca, por exemplo, o azul, essa que nós estudamos aqui. Foi essa sequência de raio que nós já vimos aqui. O azul e tal e tal. E vem. Eu sei que o último é lilás, o penúltimo é vermelho, o antepenúltimo é verde. Viu, Aurora? Não sei se estou falando bobagem. Não, você não está falando bobagem, não. O problema é que nós temos a classificação das cores exotéricas e as Uhum, cores esotéricas. uhum, Cada uma tem uma frequência vibratória diferente. certo. Por exemplo, a cor esotérica do primeiro raio é vermelho, Ah, tá. tá? Tem alguns grupos que usam a cor esotérica, que eu acho que eles colocam, nem lembro mais. Azul. Então a gente tem que ter atenção a esses detalhes. Mas Uhum, assim, o que eu acredito na realidade é o seu processo de intenção é que vai atrair realmente a qualidade do seu raio. uhum. Bom, eu queria dizer para vocês, para não Que confundir, bom, vamos lá, nós mas temos. ontem eu passei uma experiência dolorosa. Me permitam aí. Eu estava mexendo lá na minha roça, numa cerca, e eu tirei um prego e joguei no chão e pisei no prego, depois enferrujado, que para tirar do meu pé, eu precisei de um alicate, para puxar com É alicate. isso. Um horror, um horror, um horror. Eu quero dizer para vocês que eu mentalizei, foi uma dor assim insuportável, insuportável. E na hora eu parei para pensar nos raios e parei para pensar coisas que eu não fazia antes, né? Eu não sei se eu estou num processo de loucura, eu só estou num processo de salvação, mas eu sei Salvação. que eu me envolvi num raio verde, sabe? E você sabe que aquilo ali me aliviou de uma forma tão tranquila, tão, né, assim, tão boa, que aquela dor ela foi se tornando algo assim né, mais aceitável, mais suportável. Eu estou dizendo isso porque eu ainda volto naquela questão, né? A gente hoje está aprendendo essas coisas e a gente está utilizando essas coisas, né? E você conversa com as pessoas, você passa algumas informações, né? Você, enfim, utiliza esse aprendizado para você lidar com as questões suas próprias e do coletivo, né? E antigamente a gente não sabia disso e acabava sofrendo mais. Eu quero dizer que esses ensinamentos minimizam algumas situações na vida da gente, né? São É isso. Que libertadores. beleza, Deus. Libertadores, exato. Que beleza, transformando o conhecimento em sabedoria, colocando em prática. Exatamente, E a sua vacina antitetânica está em dia? Eu acho Entendi. que sim. Eu acho que sim, Ione. Tem que fazer a Eu nossa parte, né? Muito bom. Pessoal, hoje nós são 19h50, talvez? Acho que Sim. isso, né?
Eu acho que nós estamos aqui na metade. A gente pode finalizar as demais na próxima aula, sem problema. E você vai se habilitar a fazer também a meditação hoje, Sônia? Serviço completo hoje? Sim, hoje sim, tranquilo. Então Vamos tá bom. lá. Ah, eu vou só combinar com vocês, porque como eu fico atento para passar os slides e dar encaminhamento, quando nós fizermos a primeira harmonização, aí para a gente poder eu começar a falar, eu interrompi você hoje, Sônia, aí você pode Sem problema. falar, finalizar, agora podemos abrir os olhos para retornar às nossas atividades, porque eu sei que você finalizou o seu processo, que cada um tem um tempo, tá? E aqui na meditação a mesma coisa, no final. Depois de Uhum. fazer o seu ato final, você É pode perfeito. despedir e finalizar, tá? Como fiz na Excelente, boa abertura. observação. Também fiz na abertura a mesma coisa. Finalizei, voltei. Nós quem está, meus queridos, vamos lá. Buscamos uma posição confortável, com a coluna ereta, sem tensionar. As mãos viradas com as palmas para cima, dedos entrelaçados sobre as coxas. Olhos fechados suavemente. Fazemos algumas respirações lentas, suaves, profundas, concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada respiração, sentimos a própria vida penetrar em nós, vitalizando cada parte de nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos nosso corpo relaxar. Tomamos consciência de cada parte de nosso corpo. E ao fazê-lo, sentimos as tensões desaparecerem. Levamos a atenção para os nossos pés. Se houver alguma tensão, nós a liberamos. Direcionamos agora a atenção para as nossas pernas. E se houver alguma tensão, simplesmente a liberamos. Fazemos o mesmo com os nossos quadris, nosso tronco, braços, mãos, ombros, pescoço, finalmente nossa cabeça. Focamos agora a atenção em nosso corpo emocional. Nós o visualizamos como se fosse um lago de água cristalina, tão tranquilo que a lua pode se refletir perfeitamente em suas águas sem nenhuma distorção. Sentimos que o nosso corpo emocional está serenando à medida que seguimos respirando suave e ritmicamente. Elevamos agora a consciência ainda mais alto, até alcançarmos o corpo mental. Nós o aquietamos à medida que vamos tranquilizando nossos pensamentos, sempre utilizando a respiração suave e profunda. Se algum pensamento surgir,
nós o deixamos passar simplesmente. Agora, fazendo uso da nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, nós visualizamos uma estrela grande e resplandecente que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. Pronunciamos uma vez a palavra sagrada Om. Inspiramos. Om. Fazemos uma pausa, conscientes da luz e da energia da alma como ponto central na consciência. Assim, mantendo a mente firme na luz, vamos meditar juntos por alguns instantes sobre o seguinte pensamento semente: que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida, todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Examinemos inicialmente as palavras com a mente analítica. Depois tratemos de penetrar o verdadeiro significado interior. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra? Se o amor fosse a energia que relaciona toda a humanidade? Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado de nossa alma até o ponto mais baixo da manifestação física. Por alguns momentos, nós refletimos sobre as formas e os meios de empregar as energias invocadas em todos os domínios da vida humana, em todas as partes do mundo.
Finalmente, atuando como um canal de transmissão de energia e como um ato de serviço à humanidade, derramamos as energias liberadas durante a meditação. Pronunciamos a grande invocação para visualizar a luz, o amor e o poder irradiando-se e inspirando a consciência humana. Inspiramos desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro, que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano na Terra. Entoamos 3 vezes a palavra sagrada Om. Inspiramos. Om. Inspiramos. Om. Inspiramos. Om. Que assim seja, que cumpramos a nossa parte. Agradecemos aos mestres de sabedoria e amor, em especial ao mestre tibetano, que nos possibilita o acesso a esse ensinamento, e ao Cristo, buscando ser corretos servidores nesses tempos de preparação para o seu reaparecimento. Suavemente, voltamos à consciência prática externa e abrimos os olhos. Boa noite a todos. Agradecemos a Boa participação. noite. Até a próxima semana. Boa noite. Até semana, ótima semana.